Então, voltando aí a aula sobre o tópicos aí de alavancas, que está incluído na parte de equilíbrio, vamos falar sobre os tipos de alavancas, tá ok? E essa parte aí de equilíbrio das mesmas. Então, alavancas. Então, o estudo das alavancas está diretamente ligado ao conceito de equilíbrio, em especial ao de rotação. A gente vai ver bem isso daqui. Talvez esse vídeo demore mais para explicar essa parte. Os elementos de uma alavanca, toda alavanca é composta por 3 elementos básicos: ponto fixo, em torno do qual a alavanca pode ocorrer aí uma rotação, no sentido horário ou anti-horário. A gente vai tomar sempre como referência ele. A força potente, que é a força exercida com o objetivo de levantar, sustentar e equilibrar aí uma outra força. E a força resistente, que é exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar ou equilibrar, né? Então, os tipos de alavanca classifica de acordo com o elemento que fica entre os outros 2 pontos restantes. Então tem aqui, ó, interfixa, interpotente e interresistente. Então, interfixo, o ponto de apoio fica entre as duas forças aqui, ó, potente e resistente. Então é fácil decorar. Interpotente, né, a potência, que é essa força potência, ela vai ficar entre esse ponto e esse. A gente vai ver passo a passo. E a interresistente é o contrário. A resistência aqui vai ficar entre o ponto fixo e a força potente. Então dizemos que uma alavanca é do tipo interfixo quando o ponto fixo ocupa um lugar qualquer entre a força potente e a força resistente, como mostra a figura. Então o nome interfixa é porque essa região fixa aqui, essa região fixa, né, do ponto fixo, ela é intermediária, ela vai estar entre essa força potente e essa força aqui resistente. Então um exemplo prático aí no dia a dia, né, é gangorra, alicate, né, alicate de unha aí, alicate de obra, a tesoura, né, e etc. É um exemplo bem básico. No final, mais para frente, eu vou mostrar aí os tipos na prática de alavanca. Então eu pergunto o seguinte: será que um corpo mais leve consegue equilibrar outro corpo mais pesado? Consegue, né? Isso aí é verdade. Mas é porque as forças são iguais, né? Se eu colocar aqui um objeto aqui de 30 newtons e fizer uma força aqui de 30 newtons, ele vai se equilibrar porque as forças são iguais? Sim ou não? Não. O que vai fazer o equilíbrio aqui, né, no caso aqui essa alavanca, essa barra aqui sobre esse ponto ficar em equilíbrio, os torques, porque os torques vão ser iguais, né? Os torques ou momentos que a gente já estudou aí na aula anterior, nas aulas anteriores aí. Então eu consigo estabelecer a ideia de equilíbrio se eu pensar na situação do mesmo torque, né? Então, para eu pensar no torque, ó, essa força peso aqui, essa força potente, né, ela está fazendo uma força aqui no sentido em relação a esse ponto horário. É como se eu fizesse uma força aqui para baixo, né? Então essa alavanca aqui vai ter uma rotação nesse sentido aqui, ó, ok? Que é um sentido que anti-horário. Lembra que o momento do sentido anti-horário a gente convenciona o sinal lá positivo, e no sentido inverso, que é o sentido horário, que vai acontecer aqui com a força resistente, é o sentido negativo. Isso aí é só uma conversão de sinal. Então, em relação a esse ponto aqui fixo, né, o eixo, eu vou ter aqui, ó, que essa força resistente ela vai girar a barra, tender a girar a barra no sentido que horário. Então aqui eu vou ter um momento negativo, né,
e aqui um momento positivo, ó. Tá ok? Então a aluna me perguntou, pô, mas ela não vai estar em equilíbrio? Ela vai estar em equilíbrio só se ocorrer isso daí, tá? Só se ocorrer o momento resultante do sentido horário aqui foi igual ao sentido anti-horário. Então, isso aí a gente chama de equilíbrio rotacional. Vou colocar aqui só o ER, tá ok? Aí vocês escrevam aí depois que a minha mesa digitalizadora vai chegar na sexta-feira. Aí vou escrever direitinho aqui. Então tá aqui, ó, equilíbrio rotacional, ok? Então, para ocorrer um equilíbrio rotacional, vou colocar aqui assim a letra sigma, o somatório, né, do momento. Escrever um M aqui, do momento do sentido anti-horário, vou colocar um Azinho aqui, o H de anti-horário. Tem que ser igual, escorreguei aqui, vou apagar aqui para ficar legal. Então tem que ser igual ao somatório, a letra sigma, dos momentos horários. Ok? Ah, mas o que significa isso? Vamos lá. Para ter momento, eu preciso da força perpendicular, né, ao braço do momento. Então a gente vai chamar isso aqui de braço. Então vamos supor que essa distância aqui, ó, daqui até o ponto fixo, até aqui, eu chamo de X. Pronto. Isso aqui é o braço do momento, né? Então vai existir um momento que? Sim, que ela é perpendicular ao braço do momento. A gente já viu isso daí. E aqui do ponto fixo até onde está a minha força resistente lá, eu vou chamar de Y. Tá ok? Então essa condição de equilíbrio aqui vai ser quem? A soma dos momentos anti-horário igual a soma dos momentos horário. Qual que é a soma do momento anti-horário? Está aqui. O sinal negativo aqui é só uma convenção. Então eu vou colocar aqui o momento é força resistente, né? Força resistente vezes quem? O braço do momento, Y, igual sentido anti-horário. Esse aqui é o sentido anti-horário. Então tá aqui, sentido anti-horário. Sentido horário é a resistência. Então vou colocar aqui X, tá ok? Só tem esse daí. E no sentido horário é esse daqui, né? Da resistência. Então vai ser, ó, a força resistente vezes o Y. Pronto, aqui eu tenho o equilíbrio rotacional, tá? Essa é a condição do equilíbrio rotacional. Ah, mas aí eu não quero, mas eu também quero que o deslocamento da barra, não quero que o deslocamento da barra aí, a barra não se desloque, né? No ângulo. Daí eu chamo de equilíbrio translacional. Vou colocar aqui só T, né? É T o extraterrestre, não. É T. Vocês escrevam aí, só para ir rápido aqui. Equilíbrio translacional, ok? Eu não quero que ela saia andando aí da posição. Então vou mudar a cor aqui.
Então, no equilíbrio translacional, o que vai acontecer? Para que ocorra esse equilíbrio translacional, o eixo deve suportar essas duas forças aqui, tá? Esse eixo aqui deve suportar essas duas forças. Então aqui ela não vai estar apoiada, né? Então a minha normal vai estar agindo aqui, ó, tá? Bem na barra. Então vou chamar aqui de N, só de N. Então para baixo aqui, ó, eu tenho a força potente e para baixo aqui eu tenho a força resistente, ok? Então a condição de equilíbrio aqui, se ele desprezar o peso da barra, né, que eu estou falando aqui agora, essa normal aí vai ser igual a quem? A força resistente mais a força potente, ok? Então, pessoal, se entrasse aqui o peso da barra fica bem no meio, né? Então aqui eu não posso afirmar que o x é igual ao y, que a barra está no meio, tá, ok? Só se ele falasse, né? Então aqui normalmente o peso da barra ele vai estar no centro de gravidade da barra, tá, ok? Então esse aí é um exemplo de equilíbrio um exemplo de alavanca interfixa. Próxima alavanca é a alavanca interpotente, ok? Então um exemplo aí ela é considerada como sendo uma alavanca interpotente quando a força potente está aqui, ó, entre a força resistente e o ponto fixo. Por exemplo prático aí, as articulações dos seres vivos, né? Eu coloquei até na nota de aula lá um exemplo disso daí, do antebraço, ok? E, inclusive tem uma questão também na lista de exercícios sobre isso daí, o antebraço. E pinças, né? Essas pinças aí, esses pegador você vai nesses self-service aí, né? Aí vai pegar lá aquela pinça para pegar macarrão, então você faz a força no meio, tá? A resistência no caso seria o macarrão e no jogo lá você tem o ponto de apoio, né? Bom, então tá aqui. Nesse caso aqui o ponto fixo, né? Ele vai estar aqui, ó. A potência vai estar entre o ponto fixo e a resistência, né? Então eu vou fazer a minha força aqui, tá, ok? Então a mesma coisa aqui, ó, eu vou dar a cor, eu vou ter aqui, ó, o braço potente, que é essa distância até aqui, o ponto fixo, né? Vou chamar de X, e da onde está aplicado aqui, ó, a minha força resistente, né, o meu peso lá, até aqui eu vou chamar de Y. Então tá aqui, ó, um pouquinho Y, essa distância, ok? Então, mesma coisa, condição de equilíbrio rotacional, né? Em relação a esse ponto fixo aqui, a força potente ela vai girar no sentido que? Horário. Ela vai tender a girar para cá, né? Então eu vou ter um momento que? Negativo. Em relação a esse ponto fixo, ao eixo aqui, a barra ela vai tentar girar para onde? No sentido anti-horário, positivo. Então o momento aqui é positivo, tá? Então qual que é a condição de equilíbrio? Mesma coisa, a gente chama de equilíbrio rotacional. Então tá aqui, ó, ER.
Ah, mas vamos supor agora que ele não desprezou o peso da barra. Então tá aqui, ó, o peso da barra. Vamos supor que o peso da barra seja aqui, ó, o meio, tá? Pelo desenho não é, né? Mas vamos supor que o meio seja aqui, ok? Então o peso da barra vai estar aqui. Vou chamar de P, tá ok? Então estou falando do equilíbrio rotacional. Qual que é a condição de equilíbrio rotacional? O somatório dos momentos no sentido anti-horário somatório dos momentos no sentido anti-horário tem que ser igual ao somatório, com o sinal de igual aqui, ó. Então, tem que ser igual ao somatório, o mesmo que eu falei lá anteriormente, tá ok? Então, o somatório do momento sentido anti-horário é igual ao somatório dos momentos no sentido horário. Tá ok? Bom, vamos lá então. O peso, eu já fiz da força potente e da força resistente. O peso, né, como ele está no meio da barra, a distância vai ser aqui, ó. Vamos supor que a barra toda tem um comprimento L. Aquela distância ali continua a mesma coisa. Tá aqui, ó, comprimento L. Se o peso está no meio da barra, né, a distância daqui da força resistente até o peso é L sobre 2. Tá ok? Então aqui, ó, vai ficar L sobre 2. E aqui L sobre 2. Nossa, difícil. Aí L sobre 2. Ok? Então como é que vai ficar o sentido, o momento aqui no sentido anti-horário? O peso aqui, ó, ele vai, em relação a esse ponto fixo, ele vai estar girando no sentido que? Anti-horário. Então, positivo. Então, no sentido horário, anti-horário, eu tenho aqui o peso, o momento aqui do peso e o momento da força resistente. No sentido horário, eu tenho aqui a força potente. Então, no sentido horário, eu não vou nem colocar sinal não, porque aqui eu já estou igualando, tá ok? Se eu colocar o sinal, eu posso falar que o somatório do momento resultante vai dar 0, tá? Mas eu posso fazer isso daqui. Então, no sentido anti-horário, eu tenho lá, ó, FR, a força resistente, vezes quem? A distância do braço dele, que vai de FR até o ponto fixo, que é o L, tá ok? Que é o L. Mais quem que é o outro que está no sentido anti-horário? O peso. Então, daqui até aqui eu tenho L sobre 2, que é a distância. Então vai ser o peso, o momento vai ser o peso vezes quem? L sobre 2. Isso aqui é igual somatório dos momentos no sentido horário agora.
só tenho a força potente, ó, no sentido horário, não tenho outra. Então vai ser a força potente, FP, vezes quem? A distância da força potente até o ponto fixo lá, que vai ser quem? O X, vezes o X. Tá ok? Então, coincidentemente aqui, ó, o Y vai ser o L, tá? Porque a distância vai estar aqui, daqui até aqui. O Y vai ser o próprio L. Agora o X não, vai daqui até aqui, ó. Porque a metade da barra é aqui, né, que eu considerei. Ok? Então tá aí o equilíbrio rotacional, a condição é essa daí, tá? E quando eu não quiser que a barra se desloque, aí eu vou para o equilíbrio translacional, o ET. Então, equilíbrio translacional, eu já vou mexer com as forças, tá? Então aqui, ó, ela não está apoiada aqui, o ponto fixo, ele tem que suportar todas as outras forças. Então eu vou ter uma normal aqui para cima, né? Vai fazer uma força na barra, que é a normal. Então quem está na direção da normal? Só a força potente. Então, ó, a normal mais a força potente, vou colocar aqui FP, tem que ser igual a quem? Quem está para cima é igual a quem está para baixo. Então aqui o peso mais a força resistente. Então coloca aqui, ó, peso mais a força resistente, o FR. Então, se ele desconsiderar, né, o peso da barra, eu só vou fazer isso daqui, ó, FR vezes Y é igual a X vezes FP, ok? Então, estou dando exemplo aqui só considerando aí o peso da barra, ok? Então, equilíbrio rotacional, equilíbrio translacional. E por último, a alavanca interresistente. A resistência fica entre a força potente e a força e o ponto fixo, tá ok? Então aqui eu vou deixar por conta de vocês, tá? Considera aqui o peso da barra. Eu vou ver se eu faço um vídeo aí semana que vem ou antes, né? E coloco aí para mostrar para vocês alguns tipos de exercícios considerando o peso da barra. Então a alavanca é resistente. Quando a força resistente encontra em algum lugar entre a força potente e o ponto fixo. Então tá aqui, tá? Aqui ela vai girar no sentido anti-horário em relação a esse ponto, né? Ela vai fazer isso. E aqui, ó, em relação a esse ponto aqui, a força potente vai girar no sentido que? Horário, o momento dela, tá ok? Então o equilíbrio rotacional, mesmo raciocínio, ao somatório da força resultante tem que dar o que? No sentido anti-horário tem que ser igual ao somatório da resultante no sentido horário. E o equilíbrio translacional, né? Essa força resistente tem que ser igual à força potente mais a normal, que a normal vai estar aqui, ó. Ok? Aqui eu tenho o braço, que eu chamo de braço resistente, que ele vai do ponto fixo até a força resistente. Então posso chamar aqui de X. E aqui o braço potente, né? Que vai do ponto onde a força está sendo aplicada até o ponto fixo, que eu chamo de Y, né? Se desconsiderar o peso da barra, X vezes FR é igual a FP vezes Y, tá ok?
Bom, então aí os tipos de alavanca. A interfixe está aqui, ó, apoio da tesoura, né? A força que você tem que fazer, a resistência que é o cabelo ou o papel, alguma coisa lá. Martelo, está aqui a potência, a resistência que é o prego e o apoio está aqui, ó. Um tipo de alavanca interfixe. Está aqui o guindaste, né? A força potente, aqui é o apoio e o que ele vai pegar lá é a resistência. Então são tipos de alavanca interfixa. Interresistente, está aqui o quebra-nós, né? Está aqui o apoio, a resistência, que é o que ele vai quebrar, e a força potente que você vai ter que fazer aqui. Carrinho de mão interresistente também, o que você vai carregar é a resistência, é o peso, né? Apoio está aqui na roda e a potência é o que você tem que fazer. Está aqui o outro, né? O pé também apoio, força potente, você vai levantar, e a força resistente. Interpotente, a potência fica em tom de apoio à resistência. Está aqui o pegador de macarrão lá que eu falei, né? Aí está aqui a resistência, que é o macarrão, o objeto que você vai pegar, aqui o apoio. Então, interpotente, a potência fica entre a resistência e o apoio. Aqui a vara de pescar, apoio, né? Resistência, que é o peixe lá, né? O tubarão que você for pegar. E aqui foi o que eu falei, as articulações dos seres vivos, né? Nas articulações está aqui apoio, né? A força que você vai ter que fazer, e aqui a resistência, o peso que você vai pegar. Aqui os tipos de alavanca, isso aí dá uma olhada também, cortador de unha, né? É uma alavanca interpotente, aqui a potência, apoio, resistência. E essa alavanca aqui é uma alavanca interfixa, né? Tá aqui, ó, a força que você vai fazer e o peso. Então o apoio está aqui, né? Onde você vai apoiar a barra. E aqui interresistente, o ponto de apoio e a força que você tem que fazer. Então essa é a condição de equilíbrio, tá? Para que uma alavanca permaneça em equilíbrio. Falei do momento, né? Do equilíbrio rotacional e do translacional, tá ok? Então esse desenho aqui é desconsiderando aí o peso da barra, tá ok? Lembrando que o peso sempre vai ficar no centro de gravidade da barra. Então coloquei dois exemplos aí de exercício, inclusive está na lista de exercícios lá. Então a figura aqui tem um segmento AB, né? A barra homogênea, 1 metro de comprimento da barra, está aqui o comprimento dela, esse comprimento aí é 1 metro, é mantida em equilíbrio mecânico na posição horizontal. A barra está apoiada a 25 centímetros da extremidade A. Então está aqui, ó, essa distância aqui, ó, ela está apoiada aqui. Então aqui é 25 centímetros. Vou tentar fazer aqui, ó, 25 centímetros. Certo? Se ela toda é 1 metro, né? Sobrou quanto para cá? Vocês vão bom de conta. 75 centímetros. 75 centímetros. Bom, ele quer saber, quando ele aplica aqui uma força de 2 newtons, qual é o peso da barra? Cadê? A barra está apoiada a 25 centímetros e o módulo da força F aplicado na extremidade B é 2 newtons. Então está aqui, ó, o F é 2 newtons. 2 newtons. Qual é o peso da barra? Bom, o peso da barra vai ficar aqui no centro. Esse peso que ele quer saber.
Bom, então aqui é só aplicar o momento, né, em relação ao peso, em relação, já que ela está em equilíbrio, em relação a F. Então vai ficar, ó, no sentido, em relação a esse ponto aqui, ela vai virar no sentido horário, ok? Negativo. E aqui, ó, em relação ao ponto de apoio lá, no sentido anti-horário. Então, positivo, ok? Então, como é que vai ficar o momento do peso? Vai ficar o peso vezes essa distância aqui, vai ser o braço do momento do peso, né? Se daqui ela está no centro de gravidade dela, no meio, daqui até aqui, até o A, tem 50 centímetros, né? Aqui é 25, então sobrou o ponto aqui, ó, 25 centímetros. Então vai ficar o peso vezes 25 é igual ao momento no sentido anti-horário, que é o F, 2 newtons, vezes o comprimento daqui até aqui, que é o 75. Ok? Então aqui simplifica aqui por 25, dá 1 aqui, por 25 aqui, vai dar 3. Então, 2 vezes 3, 6 newtons, tá? Letra D. E o exemplo 2, a barra figura um pouco rígida, de peso desprezível. Então, ficou fácil, né? Apoiado no ponto P. Qual o modo da força que mantém a barra no equilíbrio mecânico na posição horizontal? Molinho. F vezes 60 centímetros. Então tá aqui, ó, F vezes 60 é igual a 20 newtons. Não esquecendo de colocar as unidades, né? Vezes 30 centímetros. Simples, aqui vai dar 600 por 60, então vai dar 10 newtons, ok? Então, pessoal, ataca lá os exercícios, tá? Dá uma olhadinha aí na nota de aula, e qualquer dúvida eu vou estar à disposição lá no fórum ou no chat lá, quem quiser, vou estar à disposição lá, ok? Boa semana para todos aí, bons estudos, e lembrando aí o pessoal da prova de amanhã, da recuperação, ok? Da PR1. Um abraço, fiquem com Deus aí.